Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração. Sexta-feira, a segunda semana da Páscoa, vamos continuar nosso mergulho na Palavra de Deus e deixar que Ele venha falar conosco, deixar que Ele venha fazer em nós aquilo que Ele deseja, nos ensinando, nos moldando, nos transformando. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. É uma grande alegria estar aqui com vocês e que possamos continuar mergulhando nesse poder pascal, mergulhando nesse testemunho pascal que os discípulos nos dão através das Sagradas Escrituras e que o Senhor nos ensina, nos fala através da Sagrada Escritura. Que possamos abrir nossos corações, nos confiar à Santíssima Trindade e deixar que o Senhor venha fazer com o poder do Espírito Santo tudo aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vejam bem o que estão acontecendo para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, eu lhes dou um conselho. Não se preocupem com esses homens, mas deixem eles irem. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não vão conseguir eliminá-los. Cuidado para não se colocarem em luta contra o próprio Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar o santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a vontade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu um monte e sentou-se ali, com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para colocá-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens.
Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que momento para nós falarmos desse Evangelho, que momento para nós meditarmos essa leitura, né? Estamos na alegria da Páscoa, estamos num momento de grande alegria, de euforia pós segundo domingo da Páscoa, nesse caso, né, a Semana da Misericórdia, digamos assim, se pudéssemos considerar, né? Depois da festa da Misericórdia, nós estamos agora usufruindo cada vez mais da alegria pascal, compreendendo quem é de fato o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se entrega pelos seus cordeiros, né, digamos assim, que se entrega pelas suas ovelhas, o verdadeiro pastor. E mais do que isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, é verdadeiramente o alimento, aquele que se dá com verdadeira carne, verdadeiro pão, aquele que se dá com verdadeiro sangue, verdadeiro vinho, e que nos dá o alimento que nos sustenta cada vez mais. Este é o Senhor, um alimento que nos sustenta para a sabedoria, um alimento da palavra, um alimento que nos sustenta para a vida eterna, o alimento da salvação, o alimento que nos sustenta para realmente nos dar de comer e nos manter vigorosos, avivados, como é o caso da Eucaristia. Aqui está justamente a representação, né? Uma das representações que nós conseguimos encontrar, podemos ver no Evangelho, justamente a Eucaristia, a distribuição dos pães para toda aquela multidão, o milagre, porque Jesus é alimento, é o pão vivo descido do céu, ele operando o milagre por intercessão dos apóstolos, especialmente por intercessão de Santo André, de modo particular por intercessão de Santo André, que apresenta o menino com os pães, os cestos, né, de pães e peixes. E nós temos, a começar pelo Salmo, por exemplo, nós temos uma manifestação de um desejo muito real, que precisa ser o desejo dos nossos corações, a partir dessa alegria pascal. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, estar no lugar da casa de Deus, estar no templo, estar na igreja, estar saboreando da suavidade do Senhor, da presença do Senhor, e contemplá-lo no seu templo, contemplá-lo na vida eterna no céu, contemplá-lo na igreja terrena, contemplá-lo na vida em comunidade. Eu quero contemplar, estar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Lógico que muitos podem considerar que esse salmo está falando justamente da necessidade de nós buscarmos o céu, a vida celeste, né, a nossa morada eterna, mas esse salmo está falando também, especialmente Davi está falando aqui nesse salmo, sobre a necessidade de almejarmos uma vida com Cristo na contemplação no templo. Porque logo em seguida o salmo continua: sei que a vontade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. É aqui. Ele não está falando necessariamente da vida eterna. Ele está falando da bondade do Senhor que é manifestada aqui, na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. É por isso que ele nos encoraja, né? Davi nos encoraja. Espera no Senhor e tem coragem. É como se Davi estivesse cantando para ele mesmo. Ele que confia tanto na misericórdia divina, ele canta para si mesmo, né? Ele fala para si mesmo: espera no Senhor e tem coragem. Imagina você vendo uma situação acontecer. Eu, por exemplo, estou passando por uma situação bem complicada, e aí eu preciso falar para o Senhor algo que possa me trazer de volta, me levantar, porque eu caí. Senhor, eu confio em vós. Senhor, eu confio em vós. Está difícil a luta, está difícil a batalha, mas eu confio em vós. Espera no Senhor e tem coragem. Bate no teu peito e fala isso: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ter a coragem de confiar tanto no bom Deus, a ponto de realmente crer que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. A bondade do Senhor eu hei de ver.
Eu hei de ver. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso confiar que Jesus é minha luz, que Jesus é minha salvação, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele já me libertou, que Ele já me salvou na cruz, que Ele é a proteção da minha vida, que eu não preciso temer nada, que eu não preciso tremer diante de ninguém, que eu posso e devo buscá-lo no seu santuário, posso e devo buscá-lo na sua casa, posso e devo estar em comunhão com Ele. Isso me leva a ter uma outra vida espiritual, uma vida espiritual completamente diferente da vida convencional. Isso me leva a ter uma profundidade espiritual muito maior, porque eu vou estar vivendo em prol da vida com Cristo. Eu vou estar caminhando, olhando para Cristo. Eu vou estar agindo conforme a vontade de Cristo. Eu vou estar desejando caminhar para alegrar o meu Cristo, o meu Senhor, para alegrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar caminhando para que todas as coisas que aconteçam comigo sejam formas de aumentar minha confiança no bom Deus. Vejam o que acontece na primeira leitura. Nós escutamos aqui o discurso de Gamaliel, um discurso de um dos fariseus, né? Um dos mestres da lei que faz parte daquele grupo seleto de fariseus, de judeus que guiam o povo religiosamente falando. E ele faz um discurso muito sábio, um discurso que carrega muito conhecimento, digamos assim, muito inteligente, né? Que é um discurso que vai trazer uma série de conhecimentos específicos sobre Teudas, sobre um homem qualquer que falou, pregou, teve seguidores, 400 homens especialmente, mas ele foi morto e depois os que seguiam ele debandaram. Aqui nessa primeira leitura, a primeira parte da leitura está falando sobre pessoas que trouxeram novas ideias, mas que não eram verdadeiramente o profeta, o Messias. Eles trouxeram novas ideias. Receberam seguidores, tiveram seguidores, mas eles não perpetuaram, não seguiram, eles não caminhavam com o Espírito Santo de Deus. Depois de Teudas, teve Judas, o Galileu. A mesma coisa aconteceu com ele, não perpetuou, nada se perpetuou. E aí vem um conselho extremamente sábio. Mas até certo ponto, eu particularmente, Daniel, acredito que Gamaliel não fazia ideia do peso desse conselho. Ele não fazia ideia do quanto ele estava correto na forma de aconselhar, porque provavelmente quando Gamaliel falou esse conselho, versículo 38, a partir do versículo 38, quando Gamaliel deu esse conselho, o pensamento dele, sendo fariseu, com certeza foi: eu vou aconselhar cada um dos mestres da lei, eu vou aconselhar o Sinédrio, para que eles possam esperar esses apóstolos de Jesus Cristo morrerem. Esperem eles morrerem e depois as coisas vão se aquietar. Por quê? Porque na cabeça dele, com certeza, todos eles pensavam: não é divino. O que eles estão fazendo não vem de Deus. Eles estão falando em prol desse Jesus Cristo aí. Não vem de Deus. Jesus não veio de Deus. Jesus era um homem como nós. Ele não veio de Deus. Ele só ficou atazanando, digamos assim. Ele só ficou denunciando, ficou falando sobre coisas das nossas vidas. Mas ele não veio de Deus. Ele não é o Messias que deve vir. E aí, olha só, pensem comigo. Se todos os fariseus, todos os mestres da lei tinham a certeza de que Jesus não era o profeta que há de vir, né, que deveria salvar o povo de Israel, então eles não precisavam se preocupar com os apóstolos, não precisavam se preocupar com eles. Guardem justamente isso. Jesus não é o profeta que há de vir. Jesus não é o Messias que há de vir. Era nisso que o Sinédrio acreditava. Gamaliel acreditava nisso. Então ele fala: não se preocupem com esses homens, deixem eles irem. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, vai ser destruída. Imediatamente vai cair. Em algum momento vai cair, vai ruir. Mas, versículo 39, se vem de Deus, vocês não vão conseguir eliminá-los. Então, tomem cuidado para que vocês não se coloquem diante de uma luta contra Deus. Se for de Deus, vocês vão lutar contra Deus, vocês não vão conseguir eliminá-los. Tenham calma. Tenham calma. É como se Gamaliel estivesse dizendo: nós sabemos que eles não vêm de Deus. Nós sabemos que eles estão seguindo Jesus Cristo. Jesus Cristo não é profeta nem nada. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos que ele morreu naquela cruz. Nós sabemos disso. Nós sabemos que ele foi sepultado. Nós sabemos disso. Então vamos deixar que as coisas aconteçam ao invés de tentar lutar com qualquer tipo de ideia que possa vir, por exemplo, da parte divina. Vamos deixar que eles mesmos se destruam.
Então, versículo 40, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. E olha só qual é o poder da vida pascal. Vida pascal, né? No sentido de viver a alegria da Páscoa, a alegria da ressurreição de Cristo. Qual é a força dessa alegria? Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, contentes, porque foram considerados dignos das injúrias que receberam por causa do nome de Jesus. Aquilo que Jesus falou, bem-aventurado todo aquele que é caluniado e injuriado por causa do meu nome, porque este receberá o reino de Deus. Bem-aventurado, felizes são aqueles que são caluniados e injuriados em nome de Jesus, em nome da justiça, porque eles já receberam a recompensa no céu. E cada dia no templo e pelas casas, os apóstolos não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha a alegria que vem do alto. Olha a força do Espírito Santo presente. Olha como não adianta fazer nada com os apóstolos. Podem açoitá-los, podem pregá-los numa cruz, podem fazer o que quiser, mas a alegria que vem do alto é muito maior e a certeza da ressurreição, a certeza pascal é muito maior. Eles insistiam em pregar no templo, em pregar nas casas, em ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, a boa notícia, que Jesus morreu por nossos pecados, para a expiação dos nossos pecados. Ele desceu do céu, se encarnou e se fez presente em nosso meio, fazendo milagres, prodígios e sinais. Ele é o Filho de Deus verdadeiramente, que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Este é verdadeiramente o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Eu falei para vocês que nós deveríamos estar atentos a esse pensamento de que os fariseus acreditavam justamente nisso, que Jesus não era o Filho de Deus que deveria vir, não era o profeta que deveria vir, não era o Messias que deveria vir. E o que é que está sendo dito no Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs? Aquilo que os discípulos atestaram várias vezes, na verdade, né? Eles atestaram várias vezes. Versículo 14. Vendo o sinal que Jesus havia realizado com a multiplicação dos pães e dos peixes, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo para salvar, o Messias que está no mundo, que veio ao mundo para nos libertar. Verdadeiramente ele é. Verdadeiramente ele é. Só que antes de falarmos necessariamente desse ponto, é preciso nos atentar para os sinais do Evangelho, né? Muito interessante que São João, ele já está agora, nós estamos falando de um Jesus que já deixou de falar com Nicodemos, que já está do outro lado do mar da Galileia, né? Uma outra margem, um outro público, outras almas, outros corações, outros peixes que precisam ser pescados. Uma grande multidão o seguia porque a fama de Jesus crescia. Eles viam os sinais que ele operava a favor dos doentes, então eles queriam saber quem era Jesus e o que Jesus iria falar. Jesus subiu ao monte, sentou-se lá na parte de cima, na parte mais alta, olhando para aquela multidão, e junto com os discípulos também ali ao redor dele. Estava próxima à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Tem algo que eu gosto no Evangelho que é muito interessante de a gente considerar, muito interessante nós olharmos assim, né? Porque na maioria das vezes nós acreditamos que Jesus ele está falando com os discípulos como um mestre super formal que fala com seus apóstolos, né? Que fala com seus discípulos como se eles fossem meramente estudantes que precisavam ouvir, aprender tudo, pronto e acabou. Mas às vezes é interessante a gente pensar que Jesus era próximo dos apóstolos, ele era próximo dos discípulos. Os discípulos eles estavam ganhando cada vez mais intimidade à medida que eles ouviam o mestre e repetiam as ações do mestre, faziam o que o mestre mandava. E isso é muito interessante porque isso gera um outro tipo de intimidade, que é a intimidade do amigo. Ou seja, Jesus, quando ele falava, ele não falava apenas com a autoridade de um mestre, mas ele falava também com a proximidade de um amigo e com o carinho de alguém que ama. Então, na maioria das vezes, não é apenas o peso de um mestre falando com o seu discípulo, mas é também a leveza de compreender que nós estamos olhando para um Senhor, nós estamos olhando para o amigo. E ele vai falar com a tranquilidade e a leveza de um amigo. Quando ele olha para Filipe, por exemplo, ele vai falar: onde vamos comprar pão? Percebam que ele poderia ter falado qualquer outra coisa.
Mas ele fala, onde é que a gente vai comprar pão? Tem que fazer esse povo todo comer. Onde é que a gente vai comprar pão? Por que eu digo isso? Porque o versículo 6, logo em seguida, né, versículo 5 diz, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Versículo 6, é como se Jesus estivesse brincando, né? Versículo 6 diz, disse isso para colocá-los à prova. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer, vai dizer São João. São João, ele percebe outra coisa, né? Ele percebe algo muito mais além. Ele está só testando a gente. Ele está testando a gente. Olha a pergunta que ele faz. Ele está testando a gente. Como é que a gente vai saber? E aí Filipe, versículo 7, responde, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um deles. É muita gente, é uma multidão chegando. Nem 200 moedas de prata não seriam suficientes. Um dos discípulos, Santo André, o irmão de Simão Pedro, disse, versículo 9, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Percebam mais uma vez como São João acrescenta outros sinais. Por quê? Daniel tem um sinal bem aqui, tem. É na ordem dos versículos. Ele não disse que André leva o menino com os 5 pães e os 2 peixes antes de dizer que Jesus sabia o que ia fazer. Ele disse primeiro, Jesus já sabia o que ele ia fazer. E depois ele disse que Santo André foi lá e apresentou o menino. Percebam que Jesus, antes mesmo que o menino fosse apresentado, antes mesmo que aparecesse algum menino, antes mesmo que pães e peixes pudessem estar perto, Jesus já sabia o que ele iria fazer. É Deus, ele já sabia o que ele iria fazer. Jesus é Deus. E aí São João, ele apresenta um ponto simples. Santo André, já prefigurando, já apresentando qual vai ser a função dos apóstolos como intercessores, santos intercessores entre Deus e os homens. Santo André, ele traz um menino com 5 pães e 2 peixes e apresenta a Jesus. O que é isso para tanta gente? Ele se questiona, mas ele apresenta Jesus. Ele poderia se questionar e simplesmente mandar o menino embora, mas não, ele apresenta Jesus. Olha, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é tudo isso para tanta gente? Versículo 10, Jesus disse, façam sentar todas essas pessoas. Havia uma relva naquele lugar, né, um lugar um descampado, digamos assim, um mato baixo, uma grama baixa. Lá eles se sentaram, aproximaram-se mais ou menos 5 mil homens, 5 mil pessoas, 5 mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados e foi entregando os discípulos passando, e cada um passando um para um, todo mundo pegava, e mesmo assim os pães continuavam se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Deu graças, distribuiu-os, e cada um deles pegavam tanto quanto queriam. Percebam, não é que eles pegavam pedacinhos, eles pegavam o que eles queriam, o quanto eles queriam, e mesmo assim os pães se multiplicavam. Ele fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, percebam, não é que dizendo que todos comeram um pedaço do pão ou comeram um pedaço do peixe. Todos ficaram satisfeitos. Eles comeram bem. Deus, sendo providente, pela bênção de Jesus Cristo, pela força de Jesus Cristo, nosso Senhor, no milagre que estava sendo gerado, Ele não vai dar migalhas aos seus filhos, Ele não vai dar migalhas e miséria aos seus filhos. Ele é misericordioso, olhando para as nossas misérias, Ele nos sacia até estarmos satisfeitos. Até estarmos satisfeitos. Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, versículo 12. Ficamos tão satisfeitos com a providência divina que até sobra, meus irmãos e irmãs. Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca, O que é que esses apóstolos iriam fazer com o que sobrou? Sobraram 12 cestos de pães, 12 cestos com sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido, sobraram 12 cestos. Outras pessoas iriam poder comer, outras pessoas iriam ser saciadas, outros pobres, outros miseráveis, outros moradores de rua, outros passavam necessidade e poderiam comer. Os apóstolos não iriam guardar os 5 cestos para si, porque outras pessoas também precisavam, obviamente. Eles estavam guardando, recolhendo para que pudessem distribuir depois. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o Messias, o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Ele fala em nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É glorioso poder louvá-lo. É uma alegria enorme poder louvá-lo pelos sinais que ele opera. E aqui, terminando esse evangelho, terminando nossa meditação, nós temos aqui um sinal final.
uma situação final, melhor dizendo, né? Lembrando que quem escreve é São João. Então ele sabia o que passava no coração dos discípulos, porque ele era um dos discípulos. Quando ele escreve o quê? Querendo levá-lo para proclamá-lo rei. Era como se ele dissesse... Notou que queriam levá-lo. Mas quase ele dizia, né? Notou que nós queríamos levá-lo para dizer que ele era o verdadeiro rei. Nós queríamos levá-lo para dizer que ele é verdadeiramente o Senhor. Nós queríamos colocá-lo diante dos fariseus, dos mestres da lei, e dizer que ele era verdadeiramente o Senhor. Mas Jesus retirou-se de novo, porque se aproximava da Páscoa, mas ainda não era Páscoa. Se aproximava do momento derradeiro, mas ainda não era o momento derradeiro. Jesus sabia qual era a vontade de Deus Pai e sabia que ainda não era o verdadeiro momento, que ainda não era o momento derradeiro para se doar e se entregar inteiramente na cruz. A vontade de Deus, o momento de Deus, o tempo de Deus. Jesus sabia, ainda não era o momento. Então ele se retirou mais uma vez, ficou sozinho. Ele foi para o monte, foi rezar, foi se afastar. Depois de todos os sinais, depois de todo o poder que ele empregou, depois de tudo aquilo que ele fez, afastou-se, foi rezar, foi falar com o Pai. Depois de tudo que você deve ter feito, depois de todos os seus esforços, depois de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, é o momento que você tem, você deve, na verdade, fazer aquilo que o Salmo te pede. Ei, tira um momento do teu dia, vai na igreja. Tira um momento do teu dia, vai falar com o teu Deus. Tira um momento para ficar sozinho, em silêncio, escuta o Senhor. Tira um momento do teu dia. Talvez esse seja o momento, nessa meditação. Escuta a voz do teu Senhor. Escuta o Senhor falando contigo. É o melhor momento da tua vida. É o melhor momento do teu dia. É se alimentar da palavra, é se alimentar daquilo que o Senhor tem a dizer, permitir que Ele guie, direcione a tua vida, deixe Ele te instruir. E que isso sirva de motivação para que você continue caminhando com Ele e assim o louve por todos os sinais, prodígios e milagres que Ele faz dia após dia nas nossas vidas, na tua vida, na vida daqueles que estão ao teu redor, na vida da tua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Maria Santíssima, seu Paizinho e São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus seja derramada em vossos corações. Até o próximo momento de meditação. Compartilhe essa palavra com outros que precisam escutar também e conhecer a palavra do bom Deus. Conhecer da misericórdia do bom Deus.